Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Médico-Radar. Bom, você já sabe, aqui é onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Eu sou a Letícia Radai, expert na escrita, perita grafotécnica, terapeuta, e já trabalho com a grafologia há mais de 10 anos, aí estou quase esperando os 13, 14, com as neurociências, então, há mais de 20. Estou aqui para te trazer um conteúdo exclusivo, onde eu vou te explicar como que isso acontece muitas e muitas vezes. Quando eu estou realizando atendimentos individuais, as pessoas vêm para me procurar para entender quais são suas forças, como ela pode se desenvolver, suas habilidades. E na maioria das vezes, pasmem, a pessoa tem muitas qualidades. Só que ela tem um grande bloqueio, uma grande defesa, achando que muitas vezes ela não tem condições de fazer algo ou executar. Isso faz com que ela fique muito tempo travada nos mesmos problemas, com dificuldades, até na questão da carreira, que é algo que a gente precisa tanto para a parte de ter nosso ganha-pão, ganhar o dinheiro, fazer as coisas acontecer, em relacionamentos. Então, o que eu quero poder contribuir com você hoje aqui é que você entenda que esses gestos ao escrever falam sim sobre as suas forças. Só que, na maioria das vezes, quando as pessoas tomam consciência disso, elas se acovardam. Pois é difícil dizer isso, mas eu vou te dizer que realmente é verdade. As pessoas, quando elas começam a perceber que elas têm uma força, algo muito positivo, elas se recuam. Por quê? Porque existe um grande mecanismo de defesa por trás, que se ela começar a fazer aquilo, vai dar muito bom. E no fundo, ela sabe, por mais resistência que essa pessoa tenha, ela acaba se dando 5 passos para trás. Gente, isso é tão frequente, que muitas vezes é difícil você tentar mostrar para a pessoa que, no fundo, aquilo que ela mais quer é o que ela está mais evitando. Existe um grande medo, por exemplo, do fracasso, que é medo de não alcançar o sucesso. Então, às vezes, a pessoa tem, na parte da nossa escrita, só para clarear um pouco melhor e dar uma linha, uma direção aqui para o raciocínio. Na parte superior da nossa escrita, que seriam nas zonas superiores, pega a letra F, imagina aquela parte superior. Ali fala sobre a criatividade, planejamento, habilidade de você conseguir fazer conexões entre uma ideia e outra. Claro que cada escrita, cada maneira, cada gesto a escrever vai falar como que a pessoa lida com aquilo. E muitas pessoas, por medo de não alcançar o sucesso dentro da área que elas querem, ou que elas gostariam, elas recuam. Aí toda aquela capacidade criativa que ela tem, sabe o que acontece? Fica estagnada. Aí são aquelas pessoas que todo mundo diz assim: puxa, você tem tanta qualidade, você faz tão bem isso, por que que você não investe? Por que que você não faz? Esse medo do fracasso faz com que a pessoa se acovardie, como que ela se recuasse. E isso é um grande, grande problema, porque imagina quantas pessoas poderiam ser beneficiadas se você que talvez tenha a parte superior da escrita aí, com alguns movimentos interessantes, colocasse assim em prática. Outras pessoas, por exemplo, têm uma autoestima muito baixa, mas em compensação, elas têm uma grande qualidade, elas sabem ouvir os outros, elas sabem estar disponíveis para ajudar os demais. Porém, como ela tem uma baixa autoestima, uma dificuldade de se sentir bem em relação a um grupo, ela simplesmente se afasta. Ela se sente inadequada, e aí ela acha que para ela não vai dar, e se afasta disso. É possível, por exemplo, que as pessoas que têm essa dificuldade e se acovardam do seu grande talento, como a sua possibilidade de colocar as pessoas em contato uma com as outras, ela tem uma zona média também direcionada à relação de conectividade, de se dar bem com as pessoas, de se conectar com os outros. Mas, de novo, a autoestima baixa acovarda ela para entrar nesse ritmo. Outras pessoas têm uma ideia muito grande que se ela só vai fazer algo se ela tiver segurança. E ela fica buscando uma resposta externa, ela fica buscando que, ai, chega o momento certo, quando chegar o momento certo eu mudo de carreira. Quando chegar a hora certa, eu faço isso acontecer. E sabe o que acontece? Essa hora nunca chega e nunca vai chegar. Ai, no dia que eu tiver dinheiro, ai, no dia que eu tiver tempo. O tempo e o dinheiro são questões que só dependem do como a gente vê. Se você acha que você tem pouco dinheiro,
é porque você ainda não experimentou a abundância. De que forma? Coloca o que você tem de maior talento a serviço das pessoas. E aí você vai ver que gradativamente as pessoas vão te procurar pela sua qualidade. A covardia, ela faz com que as pessoas percam tempo, percam dinheiro e não consigam realizar o seu propósito aqui. Então, nessas zonas das palavras, a gente consegue identificar qual que são as maiores forças das pessoas, quais são as suas habilidades que você tem de conseguir evoluir. Outras pessoas também, elas têm uma questão muito forte de não querer ter que lidar com pressão externa, sabe? Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter que ficar, vou ter que colocar minha opinião, vou ter que confrontar com os outros, isso vai me dar uma sensação muito de dificuldade. E aí eu tenho uma história para te contar. Sabe, Nelson Mandela, quando eu analisei a escrita do Nelson Mandela, eu identifiquei ali que ele tinha uma questão muito forte com a autoestima, que para ele não era nada fácil se valorizar, e muito menos entrar em contato com as pessoas e falar a opinião dele. Muitas vezes ele sentia raiva, e ele fez o quê? Suprimiu tudo isso, de forma que ele se tornou um grande líder, né, na África. Ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém tinha feito antes. Mas por quê? Ele não foi covarde. Diante da dificuldade que ele tinha, ele assumiu que aquilo era uma questão dele, mas ele não parou. Ele se pôs a serviço das relações, porque na escrita do Mandela você vê que a maior habilidade, né, o maior ingrediente que ele tinha ali era a relação com os outros. Mesmo que ele se sentisse muito mal quando ele tinha que confrontar, quando ele tinha que dizer não e expressar as opiniões dele. Ele abriu mão para que o servir o outro fosse fácil, fosse feito não de uma maneira fácil, mas fosse feito a serviço da relação, do desenvolvimento, tanto da sociedade que ele estava, quanto, né, do país que ele vivia naquilo que ele acreditava. Não só Mandela, mas, por exemplo, você pode se lembrar de Muhammad Ali, que ele era um negro, pugilista nos Estados Unidos, e ele conseguiu avançar muito porque ele se pronunciava. E quando você analisa a escrita do Muhammad Ali, você vê que ele não tinha tanta facilidade de fazer aquilo que ele fazia. Então, é muito fácil quando você olha as pessoas e fala assim, ah, essa pessoa faz isso porque ela simplesmente consegue, isso é uma facilidade para ela. Não, não é assim. As pessoas que fazem grandes coisas, pode ter certeza do que eu estou dizendo, as grandes coisas, grandes realizações de sucesso feitas são por pessoas que não se acovardam, que embora sejam coisas difíceis para elas, elas superam para entregar o melhor que elas têm para o mundo. Quando também a gente fala sobre a questão da zona inferior da escrita, como eu falei, a letra F, né? A letra, a parte de baixo da escrita é execução, é colocar em marcha aquilo que você gostaria de realizar, né? Executar. E muitas pessoas que a gente vê que tinham grandes competências de execução, elas simplesmente não fazem. De novo, talvez por uma falta de clareza dos objetivos, por uma autossabotagem, por simplesmente querer ficar na área de zona de conforto, né? É aquelas pessoas que elas só pela ideia de ter que fazer uma coisa diferente, que vai dar trabalho, que para ela vai ter que mudar, e ela vai ter que enfrentar desafios de falar com as pessoas sobre algo que não seja o que as pessoas querem, ela se acovarda. Aí, por preferência de evitar isso, e até de assumir a sua própria força, inclusive muitas questões, por exemplo, se a pessoa sabe que você é boa o suficiente, todo mundo para de ter pena de você. As pessoas vão te olhar como uma pessoa competente, vão te olhar como alguém que sabe fazer. Só que para quem gosta de se colocar num papel mais de receber, isso também pode ser um dos pontos que acovardam as pessoas. Então, eu quero deixar esse recado aqui bem para você hoje, através de algumas frases importantes. A primeira frase que eu quero deixar para você refletir sobre isso é que você nunca mais tem que duvidar do seu próprio potencial. Você tem, sim, uma qualidade, um potencial. E os seus ingredientes desse potencial é a capacidade que você tem para fazer as coisas. Essa sua capacidade está na escrita, são suas habilidades. É aquilo que você pode fazer. Se você juntar o que você pode fazer, onde a gente começa a identificar suas maiores forças, qualidades,
que eu acabei de falar aqui, e juntar com o seu compromisso, com o seu, aquilo que você quer fazer, aquilo que você tem lealdade na sua alma, você vai parar de ignorar suas forças. Você vai parar de ficar comedindo, sabe? Isso aqui eu dou, isso aí, depois a pessoa fala que ela quer ser próspera. Mas se ela está abrindo mão de uma força dela, então para de ignorar suas forças. Suas forças não é à toa. Deus não colocou uma pessoa no planeta igual a outra. Cada um de nós temos um talento, uma força para ser desenvolvida. Então, eu quero que você olhe para si mesma e comece a reconhecer que você tem capacidade. E aí, claro, na escrita, entender qual ela é. Entender também que, às vezes, as pessoas podem dizer para você que você se sente, ai, você se acha, você é arrogante. Muitas pessoas têm essa leitura, mas se você sabe do que você faz bem, não é arrogância nenhuma dizer que esse é seu talento, que é isso que você quer fazer na vida. Muita gente tem vergonha de pôr a cara na internet, falar o que elas gostariam, né? Porque elas acham assim, "Ah, mas as pessoas vão pensar o que de mim?" Então, para com essa ideia, né? Eu quero que você comece a refletir que você, mesmo com medo que aparece na escrita, mesmo que você não esteja pronta, mesmo que digam para você que você não pode fazer uma coisa, você tem que ir em frente, colocar em prática todo o seu poder, a sua capacidade que está na escrita, o seu compromisso em querer fazer aquilo que precisa e a ação de fazer. A ação é movimento, e movimento na escrita é vida. Movimento, ele faz com que a sua alma venha à tona. Então, eu quero muito que você fique com essa mensagem na sua mente e se lembre, por exemplo, que uma escrita, quando ela é rápida, inclinada, ela vai falar de uma habilidade de uma pessoa de um lugar administrativo, ela vai se dar muito bem em ajudar os outros a concluir projetos, em estar disponível para os outros, porque ela tem um coração voltado para os demais, né? E aí você fala, ah, mas eu vou dizer isso. Sim, se isso é seu talento, se isso é sua habilidade, se esse é seu compromisso, que é ajudar as pessoas a se entender melhor, faça, faça para acontecer, né? Você vai ajudar todo mundo ao teu redor e também você vai se sentir muito bem. Enquanto, por exemplo, uma pessoa que tem uma escrita mais pausada, mais cuidada, muitas vezes vertical ou inclinada à esquerda, vai falar de um comportamento receoso, com medo do que vai dar certo, do que vai dar errado, muito, ah, meu Deus, o que pode acontecer? Mas essa pessoa tem uma habilidade, por exemplo, de fazer as coisas uma por vez. E aí ela pode estar a serviço de uma outra atividade. Porém, é uma fraqueza, sim, você saber que tudo é questionado, tudo será que eu vou fazer? E olhar com clareza, olha, isso aqui pode ser uma certa covardia, se eu tenho uma fortaleza dentro de mim no uso, não é para mim que eu não estou usando, é para os outros, né? A gente vive num planeta Terra com mais outras pessoas ao nosso redor. A nossa vida, ela está toda interconectada. Então, todo mundo, sim, pode ajudar um pouquinho o outro. Bom, é aqui que eu quero deixar essa mensagem para você. Espero que você tenha gostado da nossa grafopílula de hoje. E se lembra que você tem, sim, uma qualidade, uma habilidade que pode estar a serviço do seu coração, daquilo que você quer fazer, se você agir. Sem ação, não tem realização, não tem sucesso, não tem prosperidade, não tem movimento, e aí é mais do mesmo. Fica aqui essa reflexão para você. Espero que você tenha gostado. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até já.